Fala pessoal, tudo bem com vocês, né? Então, nessa aula aí, né, do módulo, né, a nossa etapa final, a nossa disciplina de eletrotécnica aplicada, né, iremos aí ver o conteúdo relacionado ao que? A software starter e inversores de frequência aí, certo? Então, primeiramente, iremos começar, né, com os conceitos de software starter e até mesmo realizamos a prática aí no nosso laboratório. Tranquilo? Então, o que é a software starter e o inversor de frequência? Né? Eles são chamados o quê? De chave eletrônica, certo? Então, uma partida eletrônica aí. Então, com o avanço da eletrônica, permitiu que a criação da chave de partida a estado sólido, que consiste em que em conjunto de pares de tiristores do tipo aí SCR ou combinações de tiristores com diodos, certo? Um em cada borne de potência do motor. Então, o tiristor ele é responsável por fazer o chaveamento, né, da nossa tensão lá, da nossa corrente, certo? Então, o tiristor é o dispositivo, é um semicondutor, né, que possui o quê? 4 camadas, né, ordenadas como do tipo que PNPN. Então, positivo, negativo e negativo aí. Então, o que é o SCR, pessoal? Então, né, são controladores, né, retificadores controlados de silícios. Então, esse dispositivo ele não é bidirecional, ou seja, né, só conduz em um sentido. Então, retirando ao sinal da porta, o SCR ele não desliga aí. Então, beleza, né? Software starter é muito importante, né? É extremamente importante quando a gente quer reduzir, né, o consumo de energia, né? Reduzir esse pico de corrente, né? Porque a gente consegue controlar a sua rampa de aceleração, né? Sua rampa de desaceleração, então mantendo essa partida suave aí. Então a partida ou parada é ajustável, tipicamente entre 2 a 30 segundos, então a gente consegue o quê? Né, ajustar esse tempo de partida, né, de 2 a 30 segundos, com isso a tensão atinge seu valor pleno após uma aceleração e desaceleração suave. Então a chave eletrônica software starter é uma partida eletrônica suave, né? Ou uma rampa ascendente e descendente aí. Em vez de ser submetida a incrementos ou saltos repentinos, né? Com isso conseguimos manter o que? A corrente de partida na linha próxima da nominal e com suave variação aí. Então vocês estão vendo a importância, né, da software starter, certo? Então a software starter vem aí, né, substituindo a nossa partida estrela-triângulo, né, com a partida estrela-triângulo, a gente montar ela na prática, ela é um pouco demorada, certo? E exigem mais componentes aí. Então, além da vantagem do controle da tensão e corrente, né, a gente consegue controlar a tensão de entrada, a tensão de saída e também a sua corrente, né, durante a partida. Né, a chave eletrônica apresenta o que? Também a vantagem de não possuir partes móveis ou que gerem o que? Arco. Então, ao contrário das nossas contaturas, eles geram um arco, né, no momento aí do fechamento dos seus contatos, só que ele possui uma câmara invólucra, né, que não deixa, né, dissipar esse arco aí. Então, como as nossas chaves mecânicas, né, as nossas contatoras. Esse é um dos pontos fortes das chaves eletrônicas, certo? Eles não geram o quê? Arco, certo? Pois sua vida útil também é muito mais longa, né, do que uma chave mecânica aí. Tranquilo? Então, o funcionamento dessa software starter, pessoal, está baseado que na utilização, certo, de uma ligação que de tiristores em ponte. Então podemos aqui que ver o que através dessa simbologia que temos o que? Tiristores em ponte e a nossa rede de alimentação, né? Cada ponte de tiristores ele está em uma fase de alimentação.
Então, e tudo isso, né, quem controla esses tiristores são o quê? Uma placa eletrônica, certo? Para ajuste o quê? Da tensão de saída. Então, a figura aqui mostra um esquema aí do nosso, né, da nossa software starter aí. Tranquilo? Então, temos diodos e pontes, né? Diodos não, tiristores e pontes, que vão fazer o que? O chaveamento aí, né, da minha tensão. Ele vai fazer o ajuste aí da minha tensão de saída. Tranquilo? E tudo isso sendo programada, né, controlada por uma placa eletrônica. Então aqui a gente tem, né, um esquemático do uma software starter. Então aqui a gente tem o cartão eletrônico, né, que é o controle, a nossa placa eletrônica. Então aqui temos os nossos diodos, né, que é onde vai acontecer o que? Através de uma programação, né, de um ajuste realizado, né, esses tiristores aqui vão, né, ajustar a nossa tensão de saída, fazendo com que a gente tenha uma suavização na sua partida, certo? E beleza, né? Além, né, a gente tem a placa eletrônica, a gente também tem a interface com ela, né, via RS-232 aí. Certo? Então, o principal objetivo do funcionamento da software starter é o que, pessoal? Reduzir a tensão de partida de um motor elétrico. Se reduzimos a tensão, também reduzimos a corrente na partida. Então, como o torque é proporcional a essa tensão, o motor parte o quê? Com torque reduzido. Certo? Então, uma das desvantagens da software starter é que se a gente reduz a tensão, nós também reduzimos o que? O torque de partida aí. Então ele parte com torque reduzido. Então, diferentemente de uma partida direta, que a gente tem um alto torque, né? Porque a gente aplica diretamente a tensão sobre os terminais da bobina do motor. E só que também a desvantagem é a gente tem um pico de corrente, certo? Então aqui a gente tem o próximo, né, slide, uma relação entre, né, as nossas partidas. Temos aqui que em azul, né, contínuo, uma partida direta. Então, como a gente já viu, realizamos a prática disso daí. Então, no momento da partida, eles têm o quê? Um pico de corrente. Após esse pico de corrente, né, esse motor vai chegar na sua rotação nominal, né, na sua corrente nominal aí, e ele vai se estabilizar. Certo? E na partida estrela-triângulo, pessoal, acontece o quê? Então aqui temos os pontilhados, certo? Indicando uma partida estrela-triângulo. Então no momento da partida estrela, né, a gente tem uma redução de 1/3 da tensão, certo? Então aqui a gente não ocasiona, né, 1/3 da sua corrente ou 33% de redução aí. Então a gente não tem um pico inicial, mas ele vai atingir a sua rotação nominal, né, em tanto período, né, de 12 a 15 segundos. Depois ele gera um pico, mas um pico que menor de quem? Menor do que a nossa partida direta. Já a nossa software starter, que bacana, magnífico aí, né, ele tem essa suavização, certo? Ele começa, né, ele sobe, ele dá um pico, ele vai suavizando, né, ele tem essa rampa de aceleração, né, depois ele também possui essa rampa de desaceleração. Aí, certo? Então ele vai manter aí constante, certo? Então ele tem essa suavização, mantém constante, né? Ele tem essa rampa de aceleração, depois ele, né, ele permanece, né, na sua corrente aí, constante, certo? Então a gente precisa conhecer também, pessoal, os recursos de uma software starter, né? Então, quanto aos recursos que uma software starter deve ter, são a proteção do motor, certo? A sensibilidade à sequência de fase, plugin, certo? Circuitos de economia de energia. Então, tá vendo que é extremamente importante, né? Dependendo da potência do motor, a gente já, em vez de realizar uma partida, né, estrela-triângulo ou uma partida compensadora, né, a gente pode utilizar uma software starter que ela vai nos proporcionar o que? A proteção do motor, né? Ela tem essa sensibilidade à sequência de fase. Então, se a gente acontecer uma inversão de fase, a própria software starter ela vai acusar, né, no seu painel ali,
que existe uma falha de sequência de fase aí, certo? E também possui esse circuito de economia de energia. Então, para a proteção do motor, pessoal, o dispositivo pode ser configurado para dar proteção tanto para, então ele vai proteger como sobrecorrente, para sobrecorrente, quanto para subcorrente, certo? Então, contra falta de corrente e contra excesso de corrente aí. Então, quando possível, deve-se utilizar para a partida de motores as chaves software starter, que possibilitam que o ajuste do torque do motor às necessidades do torque da carga, de modo que a corrente absorvida será a mínima necessária para acelerar a nossa carga aí. Então, ainda falando, né, os benefícios, né, o sistema de proteção da software start, então temos aí, né, a sensibilidade à sequência de fases. Então, elas podem ser configuradas para operarem somente se a sequência de fases estiver correta. Lembrando que essas proteções que a software starter possui, a gente consegue habilitá-las e desabilitá-las aí. Então, esse recurso assegura que há proteção, principalmente mecânica, né, para cargas que não podem girar em sentido contrário. Então, tá vendo? A aplicação extremamente importante, né, envolvendo aí bombas, né? Bombas a gente precisa, né, a bomba ela precisa girar num sentido de rotação, né, caso aconteça uma inversão de fase, né, e a gente não consegue partir esse motor porque essa sequência está errado aí. Então, uma bomba ela não pode girar no sentido contrário, né, no sentido dela, né, de sucção aí. Então, quando há necessidade de reversão, podemos fazê-los em contadores externos ao software start. Certo? Então, se a gente quer utilizar uma partida, né, só que a gente, né, habilitou ali as sequências de fase, mas aí o processo tem um motor que possui uma reversão de fases, então ele vai acontecer o quê? A gente precisa utilizar um contador externo, né, a nossa software start. E além disso, a gente tem um plugin, né? Então, o plugin é o que? Um conjunto de facilidades que pode ser disponibilizado na software starter por meio de um módulo extra, né? Ou de parâmetros como relé eletrônico, frenagem de corrente contínua, né? E frenagem de corrente alternada. Dupla rampa de aceleração para motores de duas velocidades e realimentação de velocidades para aceleração independente das flutuações de carga. Tá vendo que é extremamente importante, né, a utilização dessa software start. A gente pode encontrar, né, esses periféricos aí, né, esses módulos extras, né, a gente possui relé eletrônico, a gente pode ajustar ele, né, que esse relé ele só entre quando, né, o motor atingir 50% da tensão, né, então a gente consegue utilizar, né, vários periféricos aí que a software start mesmo nos proporciona aí. E além disso, ele possui o que, né? Exatamente isso, a economia de energia. Então, a maioria das software starters aí, né, tem um circuito de economia de energia e essa facilidade reduz o que? A tensão aplicada a motores a vazio, diminuindo as perdas, né, no entreferro, que são a maior parcela de perca dos motores com baixas cargas aí. E também uma economia significante podemos ser experimentada aí para motores que operam com cargas de até 50% da potência do motor. Entretanto, podemos dizer que essa função gera o quê? Correntes harmônicas, certo? Indesejáveis na rede, devido ao que a abertura do ângulo de condução para a diminuição da tensão. Certo? Com essas correntes harmônicas, né, a gente precisa realizar filtros de linha aí, né, para minimizar aí essa corrente harmônica, né, que é o desequilíbrio aí, certo? Na nossa rede elétrica. Tranquilo? Então, ficamos por aqui, né, para não ficar muito extenso aí a nossa aula e voltamos aí para uma próxima para falar sobre desvantagem, né, do uso da software start. Então, um grande abraço a todos aí.